Bem-vindo ao Descomplicar Digital, o podcast para quem quer acelerar resultados e fazer crescer o seu negócio no mundo cada vez mais digital. Hoje vamos falar de uma ferramenta que, em 2026, continua a ser das mais subestimadas no marketing de negócios, o podcasting. Se ainda não tem um podcast para a sua marca, é provável que os seus concorrentes já estejam a construir audiência enquanto fala. Neste episódio, vamos percorrer tudo o que precisa de saber, desde o porquê de investir, aos formatos, ao equipamento, à distribuição e às métricas, de forma direta e sem rodeios. Fique até ao final, porque há uma secção de perguntas frequentes que pode poupar-lhe meses de erros. Comecemos pelo mais importante. Por que investir em podcasting para uma marca ou negócio? A resposta está no tipo de atenção que o podcast gera. Enquanto um post nas redes sociais compete com centenas de outros estímulos num scroll de segundos, um episódio de podcast tem o ouvinte a dedicar-lhe 20, 30 ou 40 minutos de atenção exclusiva. No carro, no ginásio, a caminho do trabalho, a sua marca entra literalmente no ouvido de alguém, sem concorrência direta naquele momento. Esse nível de presença é extraordinariamente difícil de replicar com qualquer outro formato digital. Além da atenção, o podcasting constrói autoridade de forma consistente. Cada episódio é uma demonstração pública do seu conhecimento. Ao longo do tempo, a audiência passa a associar a sua voz à área em que trabalha. Isso traduz-se em confiança e confiança traduz-se em vendas, em referências e em clientes que chegam já convictos do valor que oferece. E há outro ângulo que muitos ignoram: o networking. Convidar especialistas, clientes ou parceiros como convidados de um episódio é uma forma natural de criar ou aprofundar relações profissionais. Muitas parcerias de negócio começaram numa conversa gravada para um podcast. Passemos agora aos formatos. Existem 3 que funcionam especialmente bem para negócios. O formato de entrevista é o mais popular, traz perspectivas diversas, facilita o crescimento da audiência através das redes dos convidados e gera conteúdo variado sem grande esforço criativo de guionagem. O formato solo ou monólogo é ideal para quem quer construir autoridade pessoal forte. Exige mais preparação, mas transmite uma voz mais clara e coerente. Por fim, o formato branded, em que a marca produz um podcast como canal editorial independente, com temas alinhados ao seu setor, mas sem ser uma peça de vendas direta. É um modelo que melhor funciona a longo prazo para construir audiências leais. Qualquer um destes formatos pode começar com um investimento modesto, não precisa de um estúdio profissional. O que precisa mesmo é de uma boa qualidade de áudio, porque um som mau é a principal razão pela qual as pessoas abandonam um podcast nos primeiros 2 minutos. Um microfone USB de entrada de gama, na ordem dos 80 a 120 euros, já faz uma diferença enorme face ao microfone do computador. A isso junte uns auriculares básicos para se monitorizar durante a gravação e escolha uma divisão pequena, com mobília e objetos que absorvam o eco. Desligue ventiladores, ar-condicionado e notificações. Para gravação remota com convidados, plataformas como Riverside.fm ou Zencastr gravam o áudio de cada participante localmente, o que garante qualidade independentemente da ligação à internet. Na edição, o essencial é limpar o áudio, equilibrar os níveis e adicionar uma intro e outro reconhecíveis. Com o tempo, isso torna-se rotina. Se preferir delegar, há muitos freelancers especializados em pós-produção de podcasts por valores acessíveis. Quanto à distribuição, o processo é simples, mas tem de ser feito corretamente uma vez. Precisa de uma plataforma de alojamento. Buzzsprout, Podbean ou rss.com são opções populares, com planos a partir de 10 a 15 euros por mês. A plataforma gera um feed RSS que submete uma única vez ao Spotify, Apple Podcasts e demais diretórios. A partir daí, cada episódio publicado propaga-se automaticamente para todos eles. Mas publicar não chega. O crescimento de audiência exige promoção ativa. Aproveite os canais que já tem. Partilhe os episódios na newsletter, nas redes sociais e no site. Crie audiogramas, pequenos clipes de vídeo com excertos do episódio que funcionam muito bem no Instagram e no LinkedIn. Escreva show notes detalhadas com as principais ideias de cada episódio, o que ajuda também no SEO do seu site.
E, no final de cada episódio, peça explicitamente ao ouvinte que partilhe e deixe uma avaliação. Este pequeno gesto tem um impacto real na visibilidade nas plataformas. Para crescer mais depressa, procure colaborações com outros podcasts do seu setor. Ser convidado noutros programas é uma das formas mais eficientes de chegar a novas audiências qualificadas. Em termos de métricas, foque-se nos números que realmente importam. Downloads por episódio, taxa de retenção, quantos ouvintes chegam ao final e, acima de tudo, os KPIs de negócio que definiu ao começar. Quantos leads chegam via podcast? Quantos clientes mencionam que ouvem o programa? Estas são as métricas que justificam o investimento. E antes de chegar às perguntas frequentes, uma nota sobre repurposing. Cada episódio é uma fonte de conteúdo que pode ser reutilizado em múltiplos formatos. Artigo de blog, série de posts, newsletter, thread no LinkedIn, infográfico. Produzir bem um episódio e transformá-lo em 10 peças de conteúdo é uma das estratégias mais inteligentes de marketing de conteúdo que existe hoje. Vamos agora responder a algumas perguntas frequentes sobre este tema. A primeira pergunta é: qual o investimento inicial para começar um podcast de negócios? Pode começar com cerca de 100 a 150 euros para um bom microfone USB e usar software gratuito como o Audacity. O alojamento custa tipicamente entre 10 a 20 euros por mês. O mais importante não é o equipamento mais caro, mas sim a consistência e a qualidade do conteúdo. A segunda pergunta é: com que frequência deve publicar? A consistência vale mais do que a frequência. É preferível publicar quinzenalmente sem falhar a prometer um episódio semanal e não conseguir manter. Comece com um ritmo sustentável para si e para a equipa e só depois avalie se faz sentido acelerar. A terceira pergunta: preciso de ter convidados para ter sucesso? Não. Muitos podcasts de grande audiência são em formatos solo. A decisão depende dos seus objetivos. Entrevistas trazem perspectivas novas e ajudam no crescimento da audiência. Episódios solo são mais eficazes para consolidar a autoridade num tema específico. Pode também combinar os dois formatos. A quarta pergunta é: quanto tempo deve ter cada episódio? Não existe uma duração ideal universal. A média situa-se entre os 20 e os 45 minutos. A regra prática é simples. Um episódio deve ser tão longo quanto o tema exige e tão curto quanto possível. Quando acabar de dizer o que tinha a dizer, termine. E para terminar, uma pergunta que ouvimos cada vez mais: como é que a Descomplicar pode ajudar? Na Descomplicar, trabalhamos com marcas e negócios que querem comunicar melhor e crescer de forma consistente no digital. Se quer lançar um podcast, mas não sabe por onde começar, ou se já tem um podcast, mas sente que não está a gerar o impacto esperado, podemos ajudar em duas frentes. Através do serviço de produção de conteúdos, que encontra em descomplicar.pt/produção de conteúdos, tratamos de todo o processo editorial e técnico, desde a conceção dos episódios até à distribuição e promoção. E se o desafio é mais estratégico, definir o posicionamento da marca, a voz, os canais certos, o serviço de estratégia de marca em descomplicar.pt/estratégia de marca foi desenhado exatamente para isso. Fique atento aos próximos episódios, cada vez mais inteligentes e poderosos para quem quer acelerar resultados, fazer crescer o seu negócio e adaptar-se à nova realidade cada vez mais digital. Até lá, continua a descomplicar. Muito obrigado por ter chegado ao fim de mais um episódio do Descomplicar Digital, o programa que vai ajudar o seu negócio a crescer e a acelerar resultados. O marketing digital tem muitas oportunidades à sua espera. Vamos conversar sobre isso. Agende já um diagnóstico digital gratuito com os nossos especialistas. Vamos compreender as suas necessidades e encontrar oportunidades de acelerar os seus resultados. Marque agora em www.descomplicar.pt.